Quando eu comecei a falar sobre numerologia cabalística, tanto aqui no nosso canal no YouTube quanto lá no nosso site alquimiaoperativa.com, algumas pessoas que acompanham o nosso trabalho manifestaram uma certa estranheza, alguns entraram em contato perguntando o que tem a ver alquimia com numerologia. Bem, o objetivo aqui desse vídeo é falar como que a gente pode harmonizar esses dois grandes conhecimentos, essas duas grandes tradições do esoterismo mundial. Quando eu comecei nos estudos esotéricos, iniciáticos de uma forma geral, há muito tempo, eu comecei falando aqui de numerologia, eu comecei pela numerologia pitagórica, chamada numerologia pitagórica. Muitos anos depois, eu conheci a numerologia cabalística. Sempre gostei do estudo numerológico, sempre enxerguei ali uma ferramenta de autoconhecimento, uma ferramenta que a gente pode, sim, utilizar diariamente. E foi a partir da numerologia cabalística que eu comecei a me aprofundar mais nos números. Já tinha realizado algum estudo anterior, mas foi com essa vertente que eu me senti instigado a me aprofundar. E com o conhecimento do estudo alquímico já avançado, eu comecei a perceber pontos de interseção, ou melhor, formas de se combinar as duas grandes tradições. Então, é plenamente possível a gente combinar esses dois caminhos. Quando a gente começa a entender o funcionamento, o significado dos 4 elementos e das 3 substâncias, a gente começa a olhar o mundo, tanto o mundo natural quanto aquilo que foi produzido em termos de conhecimento, a gente aprende a olhar para tudo isso de uma forma muito particular, a ter um olhar alquímico em tudo que nos cerca, a ter um olhar alquímico para dentro de si mesmo, a maneira como a gente vive, a maneira como o nosso corpo físico funciona, como que ele se desenvolve, enfim, a gente olhar para tudo, para o universo inteiro com um olhar alquímico. E quando a gente projeta esse olhar alquímico para os números, muitas coisas começam a fazer sentido do ponto de vista da própria alquimia. Então, só para exemplificar, você sabe que cada erva medicinal, cada pessoa está sob uma regência astrológica, uma ou mais. Então, por exemplo, você tem aí a sua carta natal, você tem as suas influências. As ervas medicinais, aliás, qualquer planta, qualquer ser vivo, também tem a sua regência. Você sabe o que é uma característica mais sulfúrica, salina, mercurial. Eu estou falando, você sabe se você é um estudante de alquimia ou se você acompanha já há algum tempo aqui o canal Alquimia Operativa. Se você é nosso aluno, então não tenho dúvidas que você conhece esse significado, essas relações dentro da alquimia. E conforme eu fui avançando na elaboração dos mapas numerológicos, nós temos lá tanto a nossa formação, o curso de numerologia cabalística, o curso completo, como também nós realizamos esse serviço de elaborar mapas numerológicos. E conforme eu fui desenvolvendo esse trabalho, recebendo os retornos, os feedbacks das pessoas que solicitam o mapa, dali na troca de e-mails, eu fui percebendo um padrão e comecei a estabelecer relações entre os números e
principalmente os elementos. Cada número se relaciona tanto quanto aos elementos quanto às substâncias. Só para relembrar aqui ou para informar, caso você esteja assistindo esse vídeo, esse seja o primeiro vídeo que você está assistindo aqui do nosso canal. Então, os 4 elementos: fogo, terra, ar e água. Os 3 princípios filosóficos ou substâncias alquímicas: enxofre, mercúrio e sal. Cada número ele possui a sua regência, ou melhor, ele está em relação com uma dessas substâncias. Então, conforme os meus estudos alquímicos foram se aprofundando, assim como os meus estudos numerológicos, juntamente com a prestação desse serviço, né, de mapa numerológico, cabalístico pessoal, eu fui montando um sistema que relaciona cada número com uma substância alquímica e traduzindo isso em um perfil alquímico de cada pessoa baseada nos números. Então, eu vou fazer aqui um pequeno corte aqui no vídeo e vou mostrar algumas telas com exemplos reais. É claro que eu vou omitir os nomes e já adianto que caso você seja nosso cliente aqui do mapa e veja algo idêntico, pode ser seu ou pode ser uma coincidência. Então vamos aqui para a tela que eu vou mostrar 3 exemplos de perfil alquímico e fazer alguns comentários para que tudo que eu esteja aqui falando faça algum sentido, você tenha uma visão mais clara possível. E esse é o exemplo número 1, né? Esse perfil alquímico. Então, o que a gente faz quando elabora o perfil alquímico de uma pessoa? A gente pega os seus principais números, converte esses números em substâncias alquímicas conforme uma relação muito específica que eu fui identificando ao longo do tempo. Então, eu monto esse perfil que você está vendo aí na tela. Então, a pessoa recebe no mapa, né? O mapa, ele tem... O nosso mapa, ele tem entre 50 e 60 páginas, tamanho A4, e a última seção do mapa, as últimas páginas, exatamente o perfil químico. Então, juntamente com essa imagem, o cliente do mapa recebe também uma interpretação detalhada desse perfil químico que você está vendo aí na tela. Então, vou fazer aqui um breve comentário, não é a intenção aqui me aprofundar nesse assunto, só para que você tenha uma noção. Então, a gente tem aqui essa pessoa, que é um caso real, que eu fiz aqui há poucos dias da gravação desse vídeo. Essa pessoa tem 20% de mercúrio mercurial, 20% de mercúrio salino, 20% de mercúrio sulfúrico, 20% de sal mercurial e 20% de enxofre. E já eu explico o que é isso, esse mercúrio mercurial, esse mercúrio salino. Daqui a pouco eu vou explicar. Continua acompanhando aqui o raciocínio. Então, de mercúrio, essa pessoa tem 60%. De sal, essa pessoa tem 20%. De enxofre, 20%. Então, somando tudo, obviamente, dá 100%. Então, essa pessoa tem esse perfil alquímico. O mercúrio, ele está relacionado, pessoas que têm o mercúrio, uma presença muito forte do mercúrio no mapa, principalmente na área profissional, ela tende a manifestar interesses específicos, por exemplo, na área de cura, comércio ou empreendedorismo de uma forma geral e espiritualidade. Então, essas são as 3 grandes áreas ou 3 grandes assuntos que estão diretamente relacionados ao mercúrio. E que é o caso dessa pessoa. Essa pessoa, ela trabalha na área de farmácia e também dá aulas. Então, isso comprova, Então, intuitivamente, pessoas que têm o mercúrio, uma presença muito forte do mercúrio, ela já é naturalmente atraída por essas áreas e, especificamente essa pessoa, o número de expressão dela também está em harmonia com essas áreas. Então, é uma pessoa que está realizada
está pessoalmente realizada com o seu trabalho. Então, é uma pessoa que procurou o serviço de mapa numerológico como uma ferramenta de autoconhecimento e para validar, né, se as escolhas que, apesar dessa pessoa já estar convencida, ter essa intuição de que está no caminho certo, de fato ela está fazendo o que veio fazer, né, na área profissional. Então, uma pessoa que não tem dúvidas, essa pessoa, o único papel dela é se aprofundar, se desenvolver do ponto de vista de estudo, de aprimoramento profissional e continuar se desenvolvendo, trilhando o seu caminho normalmente. Então, aqui a gente tem uma comprovação, né, da escolha acertada que essa pessoa fez da sua profissão e de que ela realmente está seguindo o caminho que veio trilhar. Vamos para o segundo exemplo. Bem, aqui a gente já tem uma configuração diferente. Apesar da gente ter aqui 40% de mercúrio salino, nós temos o sal salino 20% e sal sulfúrico 20%. Ou seja, a gente tem 40% de sal, 40% de mercúrio. Nós temos aqui uma divisão. E olha que interessante. Enquanto o mercúrio ele se relaciona à espiritualidade, ao comércio, à cura, o sal ele está muito relacionado ao serviço, ao bem-estar. E essa pessoa, então uma pessoa que está sobre essa influência aqui, nessa configuração, é uma pessoa que pode ter dúvidas sobre qual caminho seguir, porque essas duas vibrações estão com a mesma carga aqui. A gente tem 40% de mercúrio e 40% de sal. Sendo que o sal ele tem ali o 20% em cada espectro, né? E interessante que olhando para esse perfil, a gente vê aqui uma possível dúvida e quando no formulário de encomenda do mapa, essa pessoa manifestou dúvidas exatamente em uma área que se relaciona ao mercúrio e outra área que se relaciona ao sal. Então, mais uma vez, o perfil alquímico, né, se mostrando aqui muito preciso na sua leitura. Vamos para o exemplo número 3. Aqui, mais uma vez, a gente tem uma presença aqui muito marcante do mercúrio. Nós temos 60% de mercúrio, né, sendo que destes 60%, 40% de mercúrio sulfúrico e 20% de mercúrio mercurial. Então, o mapa dessa pessoa também confirma, do ponto de vista apenas numerológico, confirma o seu perfil químico. É uma pessoa que trabalha na área empreendedora. Essa pessoa está satisfeita e quer se aprimorar, quer maximizar os seus resultados como empreendedor. É uma pessoa que fez as escolhas certas, o número de expressão está em sintonia com a área que essa pessoa escolheu. Então, o mapa aqui para essa pessoa, ele forneceu ferramentas de autoconhecimento valiosas e cabe a essa pessoa fazer a sua parte objetiva, no aprimoramento de desenvolver competências que vão se tornar essa pessoa um empreendedor melhor. Então, está tudo favorável conforme a escolha que essa pessoa fez, conforme os seus números. Então, o que você viu agora, né, é um resumo, é uma parte aqui visual do perfil químico e no mapa, né, juntamente com essa imagem que você viu, existe ali um comentário que eu faço, sou eu mesmo que faço esse mapa, eu não terceirizo esse serviço, eu pego cada um dos mapas e dou 100% de atenção para cada um deles, do início ao fim do processo, ele é feito por mim. Então, conforme você pôde ver, existe ali um espectro, né? O mercúrio sulfúrico, mercúrio salino, mercúrio mercurial. Existe um espectro. Então, por exemplo, assim como os números eles vão do 1 até o 9, ou do 1 até o 33, na verdade eu considero o espectro aqui numerológico para fins de perfil químico do 1 até o 33, né? Existe uma graduação.
e cada número ele se relaciona a uma substância, sendo que o espectro do mercúrio ele varia, né, do mercúrio sulfúrico, salino e mercurial. Então, por exemplo, o mercúrio sulfúrico vamos dizer assim, um mercúrio mais quente, um mercúrio mais agressivo. É aquela pessoa, por exemplo, que dá respostas mais diretas e para outras pessoas podem soar agressivas, mas que para ela mesmo é natural, é o jeito dela falar. É uma pessoa mais incisiva, não em falar alto, eu estou falando aqui na escolha das palavras, né? É uma pessoa mais direta e geralmente essa pessoa, assim como quem tem perfil sulfúrico, não tem muita paciência para quem faz muito rodeio para falar. Pessoas que não têm paciência para ouvir muito rodeio. Já, por exemplo, o mercúrio salino é um mercúrio, é uma pessoa que tem um chamado, por exemplo, mais para a cura, para ouvir mais o outro, para promover o bem-estar por meio do conhecimento, por meio da espiritualidade. Já, por exemplo, o mercúrio mercurial é uma pessoa que, por exemplo, ela se entrega muito facilmente para as abstrações. Já no outro lado do espectro, né, saindo do lado frio e úmido, agora para o espectro quente e seco, né, que é o sulfúrico, existe uma graduação ali. Então, o enxofre, né, ele começa o seu espectro no enxofre sulfúrico, que é, vamos dizer assim, 100% fogo. Né? O enxofre ele se relaciona ao fogo e terra, só que o enxofre sulfúrico, ele é completamente fogo. Então, pessoas que, por exemplo, que tem muito enxofre no mapa, é uma pessoa que é chamada para a área militar, a área de segurança pública de uma forma geral, ao esporte, à competitividade e por essa razão ao empreendedorismo. São os pioneiros, são pessoas que gostam de começar coisas novas, são pessoas que têm muito vigor físico, são pessoas muito enérgicas. Então, são pessoas com essas características. Então, quanto mais enxofre tiver no mapa, mais fogo e terra. Já o sal ele é o aspecto mais emocional. São pessoas que valorizam muito. Ver que eu estou colocando a mão aqui, porque ela se relaciona muito com as questões do chakra cardíaco. São pessoas que gostam de fazer mediações, são pessoas que gostam do bem-estar, de servir, de ser útil a quem está à sua volta. Então, por exemplo, é muito comum que pessoas que trabalham com alguma forma de assistência social, na área de alimentação, nutrição, psicologia, até mesmo medicina, tenha muita presença do sal, assim como também do mercúrio salino. Então, os números, né, quando a gente traduz os números para a forma de substância alquímica, a gente tem, em certo ponto, mais clareza para enxergar esses tipos de características. Então, respondendo, né, a pergunta aqui do título do vídeo, né, alquimia e numerologia, o que tem a ver essas duas coisas, então acredito que essa explanação tenha esclarecido, né, e mostrado que é perfeitamente possível da gente harmonizar, dessas duas tradições trabalharem em conjunto, ou melhor, de nós aproximarmos essas duas tradições por meio de estudos como esse. Então, por exemplo, eu falei aqui do perfil químico, mas a gente pode ter várias outras aplicações. Do lado de cá, a gente continua desenvolvendo esse estudo, pesquisando, principalmente meditando. E quando eu falo aqui meditando, eu não estou me referindo àquela reflexão, estou falando meditar mesmo no sentido hermético, esotérico, né? Da gente buscar transcender, buscar canalizar esclarecimentos a respeito desse caminho. Espero que esse vídeo tenha te inspirado, pelo menos buscar mais conhecimento. Se você tem interesse em aprender a fazer isso aqui, a trabalhar
elaborando mapas de pessoas, de empresas, desenvolvendo o perfil alquímico. O link está aqui na descrição. A gente tem a formação de numerologia cabalística para quem deseja aprender a fazer isso, a realizar esse serviço, ou para si mesmo, ou para qualquer pessoa, trabalhar profissionalmente com a numerologia. Ou se você não quer aprender, mas você quer receber esse estudo, quer receber o seu mapa, esse estudo aqui com a interpretação do seu nome, com os seus números, o link também vai estar aqui, que é o do mapa numerológico cabalístico pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu sou o Daniel Fidelis. Receba o meu fraterno abraço e até a próxima.